Mas o Senhor, queridos. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 27. João capítulo 11, verso 40. E Lucas capítulo 18, verso 27. O tema da nossa mensagem essa noite é operosidade da nossa fé. Lucas capítulo 18, verso 27. E João capítulo 11, verso 40. Lucas 18, 27, vamos ler juntos? É pequenininho? 1, 2, 3 e... Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Onde começa, onde acaba a possibilidade humana, onde o homem não consegue mais ir e não consegue mais fazer, inicia-se a possibilidade de Deus. Onde termina a possibilidade humana, inicia-se a possibilidade de Deus. Quer ver Deus operar? É hora que o homem fala: agora não tem mais jeito. Agora eu não dou conta de fazer mais nada. E Deus opera. Em João 11, 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se... era junto, né? Vamos de novo? João capítulo 11, verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Para ver a glória de Deus é preciso crer. Sem fé, sem crer, sem acreditar, sem confiar, é impossível agradar a Deus e impede o manifestar do poder de Deus. Às vezes a gente está muito preso a situações, locais, onde o poder de Deus é manifestado de forma mais comum. Mas a igreja tal, os milagres acontecem. Eu vou construir o templo de não sei o quê. Venha para as 150 semanas da manifestação do poder de Deus. Às vezes a gente limita muito o manifestar de Deus a locais e situações. E o manifestar do poder de Deus depende exclusivamente do coração das pessoas. Quer ver o manifestar de Deus? Deixa o povo crer. Deixa entrar no lugar onde tem gente crendo. Um exemplo interessante disso está em Marcos capítulo 6, verso 1. Abram para mim, por favor. Você sabe qual que é o local mais propício para a manifestação de milagre? É o lugar onde as pessoas são capazes de crer. Em Marcos 6, 1 diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Está certo, gente? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se de quê, gente? Da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha que negócio interessante. Onde Jesus passava tinha o quê, querido? Milagre. Manifestação do poder de Deus. Onde Jesus passava tinha gente ressuscitando, cego vendo, coxo andando, mudo falando.
Mas nós vemos um lugar onde Jesus passa e alguns poucos milagres acontecem. E foi justamente Nazaré, o local, a sua terra natal. E a Bíblia fala, é interessante, gente, a expressão que ela usa, que ela diz assim, no verso 5, não pôde fazer ali nenhum milagre. A Bíblia não fala que ele não quis. A Bíblia não fala que ele... Muito obrigado, Sam. A Bíblia não fala que ele pensou em talvez naquele dia que estava cansado. A Bíblia diz que ele não pôde. Você sabe o que aconteceu, queridos? O coração de incredulidade das pessoas daquele dia bloqueou a manifestação do poder de Deus. Quer ver Deus não operar? É estar no lugar onde o povo não crê. Quer ver Jesus passar sem que nada aconteça? É passar por um povo que não tem condição de acreditar no poder de Deus. Jesus se admirou da incredulidade daquele povo e não realizou. Talvez ele curou ali uma artrite, uma artrose, uma gripe, que ali fala, né? Curou alguns poucos enfermos, talvez foi uma cachumba, um sarampo. É interessante, queridos, a gente vê alguns missionários falarem, histórias de missionários. Outra vez eu estava lendo um livro que tinha história de um missionário específico, ele estava impressionado com o mover de Deus na África, que alguns consideram ser a capital mundial dos milagres. E ele dizia que é impressionante o quanto o povo crê e acredita na manifestação do poder de Deus. É porque o povo já nasce dependendo dessas manifestações. Já começa cedo pintando o corpo, indo a adorar deuses diversos, fazendo todo tipo de dança. Já começa na dependência de Deus. No dia que eles encontram um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus, querido, diz que a manifestação de milagre é uma coisa poderosa. Eu estava lendo um livro, ele dizendo assim, olha, certa vez, chegou uma mulher que estava trazendo filho, um bebezinho morto, enrolado em panos. E essa mulher chegou, tinha viajado de longe, chegou e nos entregou a criança. E nós oramos pela criança. E para a honra e glória de Deus, a criança chorou. E depois que ela chorou, a mulher, o missionário disse que ele não viu a mulher se manifestando de maneira tão alegre assim. Mas ele entregou a criança chorando para a mulher. E disse que a hora que a mulher abriu os panos e olhou para a criança, ela começou a gritar de alegria e a festejar. E ele ficou sem entender, falou assim, mas por que a hora que você ouviu a criança chorar, você não se alegrou dessa forma? E ela disse, não, é porque o meu filho, meu bebezinho, ele não tinha o olho esquerdo. E agora eu estou vendo 2 olhos olhando para mim. E esse missionário falava que ele vê, e ele conta vários casos, e a hora que ele chega na América, ele volta para a América, ele não vê a manifestação do poder de Deus com o mesmo afinco, grandiosidade, ou ver a glória de Deus, que ele consegue ver na África. E ele vincula e diz assim, olha, não acontece porque lá nós temos um povo preparado, crente, um povo que crê, acredita, confia no poder e na manifestação de Deus. E aqui nós não temos tanto assim. E onde não há fé, a operação de Deus é limitada. Não se enganem, queridos. Onde não há fé, a operação de Deus é limitada. E eles viam a Jesus como amigo dos seus filhos, os nazarenos viam Jesus como amigo dos seus filhos, e não criam que aquele amigo pudesse fazer alguma coisa. Não é esse o carpinteiro, irmão, filho. Não é possível que ele dê conta de fazer alguma coisa. E a descrença impossibilitou o mover de Deus. Queridos, a incredulidade é um mal que assola a igreja. Às vezes a gente vê pessoas orando por outras, orando por enfermidades, orando pela cura. Você já deve ter passado por isso muitas vezes, de impor as mãos e orar para que determinada pessoa seja curada. Querido, quando você impõe a mão e ora por aquela pessoa, você realmente crê que Deus pode curá-la. Quando você ora para a conversão de alguém, você realmente crê que essa pessoa pode ser alcançada pelo Senhor. Querido, se você não crê,
se a sua fé não for o suficiente, você pode estar bloqueando o manifestar de Deus através da sua vida. E para a gente entender um pouco de incredulidade, quantas vezes Jesus já disse, né? A tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. A fé. E para a gente entender essa questão da incredulidade, eu vou falar de Jesus daqui a pouco, mas no final. Eu vou trazer um exemplo específico do Velho Testamento, que está em Números 13, verso 2. Abram para mim, por favor. Números, capítulo 13, verso 2. Para a gente ver o que é incredulidade. Pergunta de vestibular, não precisam responder. Depois que o povo foi liberto do Egito, eles demoraram quanto tempo para chegar na terra prometida? Muita gente vai dizer 40 anos. Errou. 40 anos eles foram condenados a andar depois que pecaram. Eles chegaram na porta da terra bem antes. Alguns acreditam que 1 ano e meio, 2 anos. Em Números 13, verso 2, traz a história deles na porta da terra prometida, para dizer especificamente o que aconteceu. Vocês já acharam aí? Números 13, 2. Diz assim: envia homens que espiem a terra de Canaã. Quer dizer que eles chegaram aonde? Na porta da terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Chegaram na porta da terra prometida. Deus vira para Moisés e diz assim: pega 12 homens, um representante de cada tribo, e envia à terra prometida para eles espiarem a terra, para eles verem o que tem lá. E depois eles trazem as notícias do que tem lá e avisa para o resto do povo. E eles fizeram isso, foram 12 homens, um de cada tribo, entraram na terra prometida, ficaram lá 40 dias, no final dos 40 dias trouxeram o alimento da terra para provar ao povo, que era terra que manava leite e mel, era terra muito produtiva, mas além disso trouxeram um terrível relatório, de que a terra já estava habitada, e de que não só estava habitada, mas estava habitada por gigantes, homens fortes e poderosos. E aí, querido, nesse contexto, nós vemos 3 tipos de pessoas específicas entre os 12 espias e o povo. Primeiro, os 10 espias que haviam visto a bênção e a impossibilidade, não creram. O povo que não tinha visto o problema, mas viram a bênção, porque viram os frutos. Souberam disso através do relato dos espias. E por último, a última classe de pessoas são os espias crédulos. 2, que também haviam visto a bênção e o problema. Então, queridos, nós temos 3 classes de pessoas envolvidas nesse processo dos espias. Nós já vamos ler essa história para entender direitinho. Primeiro, nós temos dos 12, nós temos 10 espias que viram a bênção, viram da terra, comeram da terra, viram os gigantes e não creram na manifestação do poder de Deus. Temos o povo que não viu os gigantes, viram a bênção, porque trouxeram do fruto para eles verem, mas mesmo assim não creram. E por último, nós temos Caleb e Josué, os 2 espias, que viram o problema, viram a bênção, mas creram na manifestação do poder de Deus. E o primeiro grupo, queridos, está em Números 13, 28. Abram para mim. 13, 25, aliás. São os 10 espias incrédulos. Vamos ver a historinha deles aqui. Todos acharam? Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Ou seja, passaram 40 dias os 12 espias, eles voltaram. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o quê? O fruto da terra. Mostraram a bênção para o povo.
relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Isso é um bom relatório, gente? Um bom relatório. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Oh, relatório, hein, gente? Eu fico imaginando o povo na porta da terra, durante esses 40 dias que os espias estavam na terra prometida, a ansiedade do povo pela chegada desses espias para saberem o que havia lá. Na ansiedade de saber se era realmente uma terra que manava leite e mel, se a promessa de Deus era verdadeira, ansioso para saber o que tinha na terra. E quando eles recebem os espias, nós vemos um relatório trágico, não por conta do problema. Porque o problema era o quê, querido? O problema era nada. Não por conta do problema, mas por conta do coração dos 10 espias. É interessante, queridos, que nesse no contar da história, somente o versículo 27, eles falam do quanto a terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel. Mas eles usam o versículo 28, 29, 31 e 32 e 33 para falar dos problemas que a terra tinha. Os espias que tinham a responsabilidade de falar da promessa de Deus, que haviam presenciado, usaram um versículo para mostrar a bênção e outros 5 para apontar a impossibilidade. Isso mostra do que estava cheio o coração daqueles homens, sabe de quê? Incredulidade. Os gigantes para eles eram uma impossibilidade de conquistar a terra, mas não eram nada para Deus. Querido, os gigantes, Deus tinha alguma dificuldade de combater os gigantes? Tanto que a terra, depois de 40 anos, aconteceu o quê, queridos? A terra foi conquistada, aquilo para Deus não era nada. Mas só que no coração deles, a impossibilidade de conquistar a terra era muito maior do que o vislumbre de possuí-la. E isso, querido, é uma receita de bolo para um coração incrédulo. Tem gente que a dificuldade para conseguir algo é muito mais importante do que as benécias de se conseguir. Tem gente que quer tanta coisa boa, maravilhosa, que vem da parte de Deus, mas que não consegue enxergar benefício algum e fica travado na impossibilidade. Como se Deus não tivesse poder e força para fazer nada. Querido, nós precisamos aprender a crer em Deus, independente do tamanho dos nossos problemas. Não deixe a esperança morrer no seu coração. Na viagem de volta, você sabe o que aconteceu? A esperança morreu. Ficava pensando só no gigante. Você sabe o que eu fico pensando? Eles carregavam os frutos. Por que eles não deixaram os frutos lá? Eles estavam trazendo na mão a possibilidade de uma vida próspera, de uma terra próspera. E eles, apesar de andar, viajar com os frutos na mão, ficavam só pensando na impossibilidade de conquistar. Queridos, se tem sonhos de Deus que estão no coração de Deus e no seu coração, está difícil de conquistar, trava o seu olhar fixo em Deus, que Ele vai te dar aquilo que você quer.
Às vezes a gente fica vendo que o negócio é bom, o negócio é maravilhoso, é bênção de Deus para mim, mas só enxerga o problema. Precisamos enxergar a esperança. Queridos, nós estamos tão sem esperança. Às vezes a gente pensa que não vai sair, não vai para lugar nenhum, sabe? Às vezes o mundo está tão difícil que parece que a gente não vai para lado nenhum, a gente está sem esperança. E a falta de esperança, queridos, é uma forma de incredulidade. Se você está passando por lutas, por dificuldades, você está esperando a promessa de Deus, e a sua esperança se foi, você sabe o que está acontecendo? É porque você não crê mais no poder de Deus. Nós precisamos permitir que Deus renasça no nosso coração a esperança de tempos melhores. Precisamos permitir isso, queridos. Sabe o que é a pior coisa para o crente? A esperança morrer. Se a esperança morre, a fé foi junto. Permitam que o seu coração se encha de esperança em tempos melhores. Não bloqueie o agir de Deus, queridos. Não bloqueie o agir de Deus. Enquanto você estiver focado nas dificuldades, você está indiretamente dizendo ao Senhor: o Senhor não é tão forte assim, o Senhor não tem força suficiente para resolver os meus problemas. Quando Deus disse diante do mar, diga ao povo que marchem, parece que Deus não estava vendo que havia o mar à frente, mas aquilo não era nada para ele. Seu problema é tão grande quanto abrir o mar? Se não é, querido, seu problema não é nada para Deus. Agora vocês imaginem se em vez de trazer os frutos, trouxesse a cabeça do gigante. Hã? Davi, quando matou Golias, ele arrancou da espada de Golias, foi lá e olha na cabeça do gigante, chape. Mas ele só não cortou, não. Ele pegou a cabeça do gigante e foi falar com Saul, passando no meio. Eu fico imaginando Davi passando no meio da rua com aquele cabeção na mão, carregando. Você sabe para quê, querido? Para mostrar que o problema não é nada diante de Deus. Às vezes, a gente fica carregando os nossos temores, quando a gente deveria carregar a certeza de que Deus pode fazer. Seria muito mais poderoso se aqueles espias tivessem carregado as cabeças. Deixasse o fruto, só falasse do fruto. Ó, lá tem gigante, mas nós só somos 12. Olha o que fizemos com eles, ó. Você sabe o que o povo ia fazer, gente? Ia se inflamar. A incredulidade impediu isso. Querido, se você tem problemas graves, dificultosos, coisas complicadas que dependem de milagre de Deus, carregue a certeza de que Deus pode operar na sua vida. Pense em algo que você quer muito. Pense em algo que você quer muito e que você ainda não recebeu. Pensou? Agora pensa na dificuldade para conquistar. É difícil? Agora pensa na manifestação do poder de Deus na sua vida. É impossível? É impossível, queridos? Você sabe o que está faltando para a gente? Esperança. Esperança. Eu creio que Deus quer renovar no seu coração hoje a sua esperança. Daquilo que você já desistiu, que você vê que não tem mais jeito, que você vê que não vai conseguir de jeito nenhum, que você vê que é impossível. Nós começamos lendo que os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Eu creio que Deus quer renovar no seu coração a esperança de novo. Queridos, o Senhor pode fazer a seu favor. O Senhor pode fazer a seu favor. O segundo tipo de povo, o segundo tipo de conduta naquele dia, foi o povo que estava lá esperando os espias. Que eles não tinham visto nem o problema, mas viram a bênção, viram os frutos. Eles souberam disso através do relato dos outros. Números 14, verso 1. Podem abrir. Queridos, o povo viu os gigantes? O povo que estava esperando os espias? Não viram os gigantes. Como é que eles sabiam dos gigantes? Pela boca dos espias. E lá em Números 14, 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação, depois de ouvir a notícia, e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse:
Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada. E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo viu o problema? O que o povo viu? Viu o fruto. Viu que a terra era capaz de produzir. Agora, o fruto é deixado de lado. Eu fico imaginando o fruto naquela situação. O fruto fica ali, fruto bonito, grande, vistoso, fruto de uma terra que emana leite e mel. O fruto fica de lado, eles esquecem da bênção e vão direcionar sua atenção totalmente para Moisés para reclamar. E tem um detalhe interessante que eu já falei isso aqui, e vou repetir, talvez eu repita muitas vezes ainda: a incredulidade é altamente contagiosa. Talvez o povo tivesse exagerando o tamanho. Tem gente que vê 1,90 m e já chama de gigante. Talvez estivessem exagerando. Mas só que um coração incrédulo é capaz de transmitir a incredulidade a outro coração. Por isso, queridos, cuidado quando você anda muito com pessoas que não creem no poder de Deus. E acabam abrindo o seu coração para pessoas que não creem na manifestação do poder de Deus. Porque por mais que a pessoa seja boazinha, sua amiga há anos, às vezes ela não tem aquilo que seja bom, ela vai acabar transmitindo algo para você que não seja tão bom. Quantas vezes a gente ouve, vai falar de problema conjugal para outras pessoas não tão maduras, e a pessoa pede para separar. Sabe por quê? Porque não crê no poder de Deus. Quantas vezes a gente vai pedir conselho para um amigo que não é servo de Deus, um conselho de qualquer área financeira aí, e a pessoa fala para fazer coisa errada? Porque não crê no poder de Deus. Cuidado com a incredulidade, querido, porque ela é altamente contagiosa. O povo deixou ser inflamado pelos espias com o relatório incrédulo que eles haviam trazido. Através das palavras, os espias tinham a capacidade de animar ou desanimar o povo diante da dificuldade. Pessoas incrédulas têm a capacidade de transmitir essa característica para outras. Isso aconteceu em Israel naquele tempo. O povo foi contagiado pela incredulidade dos espias. Por isso, precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que participam ativamente de nossas lutas pessoais. O diabo vai usar todos os meios para te mostrar que você não pode lutar contra determinada dificuldade. Ele vai tentar te contagiar com a incredulidade numa forma de parar sua luta e impedir o agir de Deus. Querido, cuidado com o que o diabo está fazendo no seu coração com relação à falta de fé. Ele sabe do poder da incredulidade. Ele fica o tempo todo querendo investir no nosso coração de que aquilo não é possível. Quantas vezes a gente, diante de dificuldade, a gente ouve lá no fundo da nossa mente: você não é capaz, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, isso é impossível. Querido, nós precisamos estar muito atentos ao que o diabo está fazendo conosco no que diz respeito à incredulidade. A doença, a incredulidade, tem vacina. Sabe qual é? O poder de Jesus. Pessoas com conhecimento do poder de Deus jamais são contaminadas com a incredulidade das outras pessoas. Combata a doença com a cura, que é a fé. Quando alguém quiser te contaminar, dizendo que o seu casamento não tem jeito, que seus filhos já estão perdidos, que sua vida financeira não tem conserto, que você não é capaz de passar no vestibular, você sabe o que você tem que fazer? Repreenda, em nome de Jesus. Se a pessoa fala, não vai dar, você diz, eu repreendo em nome de Jesus. Só que isso parece ser quando você fala de falta de educação com a pessoa, como é que é a expressão que eu quero usar? Isso parece ser tão grosseiro, ríspido. Então fale duas frases, diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Melhor a frase. Querido, nós precisamos aprender a combater a incredulidade. Porque às vezes a gente vai recebendo tanta incredulidade que a gente acaba se acostumando e vai por ela, sabe? Do mesmo jeito que aconteceu com o povo aquele dia. Recebeu o relatório e foi por ele.
entrou de cabeça. Nós precisamos aprender a combater a incredulidade. Quando alguém falar que algo do coração de Deus não tem jeito, é impossível na sua vida, diga, é possível sim, porque tudo é possível àquele que crê. E eu creio no poder de Jesus. Eu creio no poder de Deus. Às vezes tem jovens aqui querendo passar no vestibular há tanto tempo, e vestibulares tão difíceis. E todo mundo fica falando, tenta outro, não vai dar certo. Tenta outro, faz um mais fácil, tenta um mais tranquilo. Aprenda a falar, querido. Tudo é possível ao que crê. E aquele que começou a boa obra na minha vida, há de completar. Começa a combater a incredulidade com a vacina, creia no poder de Deus, deixa sair da sua boca. A pessoa não deixa sair da boca a incredulidade, deixa sair a credulidade de volta. Mostre a sua fé, mostre o seu alicerce, mostre em quem você está confiando e crendo. A credulidade também é contagiosa, sabiam disso? Do mesmo jeito que a incredulidade é contagiosa também. Quem já conversou com pessoas de grande fé? Levante a mão, deixa eu ver. Gente, me fala se não é uma conversa prazerosa. Você sai cheio de ânimo. Você sai cheio de vigor, cheio de confiar. Tem gente que você vai falar dos seus problemas e fica assim, coitadinho, nossa, mas é difícil demais mesmo. Nossa, como é difícil. Quando você vai com uma pessoa que tem fé, tudo que você fala de problema, ela fala, mas Deus pode, mas Deus faz, mas Deus está trabalhando a seu favor. Não, nós vamos orar, isso vai passar. Você sai da conversa animado, com vigor. Querido, nós precisamos aprender isso, a usar a vacina certa, a ter o antídoto certo para as pessoas. As pessoas estão chegando em você com problema, é difícil, é impossível, é complicado. Está morto e falta olho, querido, creia no poder de Deus e Ele vai fazer na vida da pessoa. Agora transmita aquilo que tem no seu coração. Transmita aquilo que tem no seu coração. Se você crê, fale daquilo e daquele a quem você crê. E o terceiro tipo de pessoas naquele contexto são quem, queridos? Josué e Calebe, os dois espias crédulos. Está em Números 13, 30. Josué e Calebe viram o que, queridos? A bênção e o que mais? E o problema? Eles viram os dois. Em Números 13, 30, diz assim, então Calebe, o povo reclamando, a gente continuando o contexto, né? Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Capaz que ele assustou. Isso é uma interjeição, eu perguntei isso no dicionário aqui, é uma interjeição que serve para animar. Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. Que é isso que vocês estão falando aí? Esse povo não é nada. Olha o que Josué fala lá no verso 6, Números 14, verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha a bênção. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como o quê? Pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha o que o coração de Josué está cheio de esperança, cheio de fé, cheio da crença em Deus. Enquanto os 10 só falaram do tamanho dos homens, eles falaram que os homens, por maiores que fossem, eram como pão e não tinham poder nenhum diante de Deus. Querida, eu não sei o tamanho do seu problema ou da sua dificuldade, mas ele não é nada perante o poder de Deus. Creia! Para de ficar olhando para a altura do gigante e olha para o alto que é muito maior.
Olha para Deus. Subamos e possuamos a terra, porque Caleb fala, certamente prevaleceremos contra ela. Você sabe o que ele tinha? Certeza. Você sabe o que é que falta quando a gente impõe as mãos? Você sabe o que é que falta quando a gente ora pelos nossos filhos? Você sabe o que é que falta quando a gente ora para passar no vestibular ou para conseguir um casamento bom? Falta certeza de que Deus pode operar. E eu creio que é isso que Deus quer fazer no nosso coração hoje. Plantar a certeza dentro de nós. Chega de palavras vazias, de orações sem sentido, de orar porque te mandaram orar, de orar porque você tem que orar. É uma conversa com a certeza da manifestação do poder de Deus. Queridos, nós precisamos ter certeza de que Deus vai fazer. Josué e Caleb se esqueceram da dificuldade e mostraram foco na promessa. Os inimigos seriam devorados pelo Senhor como pão, sem dificuldade. Vemos a visão deles na promessa e não se importaram com as dificuldades. Números 14, 29. Olha o que Deus fala com relação a Josué e Caleb. E aí, queridos, Deus fica muito frustrado e irado com a incredulidade do povo. E aí Deus chega, se manifesta e dá o seu parecer. Deus diz assim, 14, 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo quem? Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. No verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Sabe o que aconteceu, gente? O povo deixou de receber a bênção de Deus naquele dia. A terra estava ali à porta. 1 ano e meio, 2 anos depois que eles saíram do Egito, eles estavam na porta da terra. E eles deixaram de experimentar da bênção de Deus, porque não creram no poder de Deus. A falta de fé bloqueia a manifestação do poder de Deus. Lembra de Jesus passando por Nazaré? E agora, queridos, para a gente encerrar, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Marcos, capítulo 9, a partir do verso 20. Todos acharam? Vocês me permitem voltar em Josué e Caleb aqui só um minutinho? Creio que precisamos mudar nossa visão quanto aos planos de Deus nas nossas vidas. Chega de declarar os problemas. É tempo de declarar a vitória. Vamos parar de enxergar a dificuldade e vamos começar a nos alegrar pelo que vamos colher na terra. Então é tempo de parar de falar. Eu não vou dar conta de passar no vestibular. Eu vou passar no vestibular. Fé, queridos, não é declarar coisas que não existem, mas é chamar à existência as coisas que não existem. Então chame à existência aquilo que não existe. Está passando por dificuldade no vestibular? Eu vou passar. Em nome de Jesus eu vou passar. Está passando dificuldade com o cônjuge incrédulo, não aceitou a Jesus? Em vez de ficar reclamando que o homem é um cavalo dentro de casa, meu marido ainda vai ser um servo na casa do Senhor. Meu filho será bênção na igreja, haverá prosperidade na minha casa, minha família será usada na casa do Senhor. Já chega de encarar as dificuldades e desacreditar o poder de Deus. É hora de declarar a vitória, confiando no poder de Deus diante das impossibilidades. Confie naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Certo missionário chamado Hudson Taylor estava numa missão na China e a esposa tinha ficado nos Estados Unidos e ele escreve uma carta para a esposa trazendo um relato de tudo que está acontecendo para que ela pudesse orar. E ele termina a carta dando um parecer de como está a situação dele. Ele termina a carta dizendo assim: amor, nós temos aqui hoje conosco 25 centavos.
Não é um parecer difícil, gente? Complicado? Mas ele continua assim. Nós temos hoje 25 centavos e temos também todas as promessas de Deus. Por mais que você tenha pouca coisa, se você tem a promessa de Deus, você tem tudo para conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Confie e creia em Deus. Por mais que a situação esteja complicada, baseie-se naquilo que Deus tem para você, querido. Não fica concentrado nos 25 centavos, concentre-se nas promessas que ainda virão. E Deus tem muita coisa para nós. Marcos capítulo 9, verso 20, vocês acharam aí? Agora vamos para Jesus, para a gente terminar com Jesus. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, vamos começar a partir do 17, só para a gente se situar melhor. Marcos 9, a partir do 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração, o que, queridos? Incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Interessante, queridos, que quando esse menino chega até Jesus, a hora que o menino vê Jesus, a Bíblia fala que ele é jogado ao chão violentamente e começa a se debater. E apesar daquela cena tão violenta, avassaladora, de um menino que precisava urgentemente do milagre da parte de Jesus, Jesus deixa o menino se batendo no chão. E faz o quê? Se volta para quem? Para o Pai. Jesus abandona por um instante o milagre com o menino e vai tratar primeiro do milagre com o Pai. E Jesus conversa com o Pai. E a gente vê no final da história que o Pai, lá no versículo 24, quando o Pai exclama com lágrimas, quando a Bíblia faz questão de usar que o Pai exclama com lágrimas, querida, é porque está sendo tratado algo dentro do coração do Pai. Quer dizer que o Pai naquele momento estava acabando de ter algo dentro dele que estava sendo tratado. O menino era o milagre do momento, mas eu considero aqui e vejo que houve um milagre antes do milagre. Houve o primeiro milagre que habilitou para que o menino fosse libertado. Muitas vezes, querido, a gente fica tempos e tempos pedindo para Deus coisas, e que nós mesmos não cremos que Deus é capaz de nos dar aquilo. E eu creio que Jesus quer fazer um milagre na sua vida hoje também. Eu creio que a nossa oração hoje tem que ser igual ao do Pai daquele dia: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Quando o milagre no Pai foi concretizado, Jesus se voltou para completar o milagre no Filho. Às vezes, querido, tem milagres que estão próximos a você, que estão bloqueados. Assim como, você acha que quando Jesus passou em Nazaré não tinha muita gente necessitada? Tinha muita gente necessitada. Pessoas que precisavam muito, mas a falta de fé bloqueou. Às vezes você precisa muito de certas coisas. Às vezes você precisa muito de restauração no seu casamento, restauração na sua casa. Às vezes você precisa de restauração no seu relacionamento com seus filhos. Às vezes você precisa de restauração espiritual. Às vezes você precisa de restauração financeira.
e você fica o tempo todo pedindo a Deus e mostrando o seu problema para Deus. Olha aqui, Senhor, faz um milagre. Faz um milagre. Ele está se debatendo e está me incomodando. Já tentei várias coisas. Faz um milagre. E está Jesus olhando para você, esperando que primeiro o milagre aconteça na sua vida. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Tudo pode aquele que crê. Creia no Senhor. Amém, queridos? Eu creio que hoje a nossa oração pode ser igual a desse pai, desse dia. Eu creio que hoje nós podemos ser um milagre antes do milagre. Eu creio que Deus está para liberar grandes milagres na sua vida, mas que vão ser liberados depois que o milagre inicial acontecer, aquele que está bloqueando os outros milagres. Eu creio que Deus quer operar o milagre inicial na sua vida, o milagre da falta de fé. Vamos ficar de pé, queridos. Em pé mesmo, peguem suas Bíblias e abram para mim em João capítulo 14, verso 11. João capítulo 14, verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Nós carecemos do manifestar de obras como foram as do Senhor Jesus, e às vezes obras até maiores. Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam obras iguais a dele. E se necessário fosse, obras ainda maiores do que as que ele fez. E muitas vezes, queridos, essas obras não estão acontecendo porque falta fé. Se creres. Então ore aí no seu lugar. Querido, eu vou orar para que a próxima vez que você impor as mãos, haja manifestação do poder de Deus na sua vida. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença nessa noite. Primeiro, ó Pai, para pedir perdão ao Senhor, porque, Deus, nós nos consideramos pessoas sem fé. Pai, nós queremos pedir ao Senhor hoje, Pai, nos ajuda na nossa falta de fé. Pai, nos ajuda na nossa falta de fé. Pai, nós queremos fazer coisas grandiosas, porque esse mundo precisa do poder do Senhor. Pai, a nossa casa precisa da manifestação do poder do Senhor. Pai, as vidas que estão próximas a nós precisam da manifestação do poder do Senhor. Pai, se precisam ser encontradas pessoas com fé na terra, Pai, acha em nós essas pessoas. Acha em nós pessoas com credulidade, pessoas que manifestam o poder de Deus com as palavras. Pai, brota no nosso coração a esperança. Às vezes, ó Pai, nós somos um conjunto de pessoas desesperançadas. Pai, planta no nosso coração a esperança de novo. Pai, porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Pai, no nome de Jesus, que a próxima vez que qualquer um que está aqui hoje impor as mãos sobre uma pessoa, haja manifestação do poder de Deus, haja o fluir da unção do Senhor. Pai, que a próxima vez que nós nos ajoelharmos para orar, brote do nosso coração a certeza de que as coisas acontecerão, a certeza, ó Pai, de que aquilo que nós estamos pedindo se tornarão realidade. Pai, derrama sobre nós a esperança
e a fé nessa noite. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Jesus. Pai, que através das palavras, que através, ó Pai, das orações das pessoas que estão reunidas aqui nessa noite, haja uma poderosa manifestação do mover de Deus. Pai, que nós tenhamos intrepidez para mandar mortos se levantarem. Que nós tenhamos intrepidez para ordenar no nome de Jesus que cegos enxerguem. A ordenar no nome de Jesus que doenças, cânceres sejam anulados e aniquilados pelo nome de Jesus. Mas não como palavras prontas, mas porque nós temos a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Nós cremos isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Quem concorda com essa oração, diga amém. Que na próxima vez que você se ajoelhar para orar, não seja só um conjunto de palavras, queridos, mas que brote de você a certeza de que Deus vai operar grandes coisas. E eu, pelos olhos da fé, eu tenho uma certeza que hoje, começa comigo, de que Deus vai operar grandes coisas na vida de vocês nos próximos dias, através de orações poderosas. Através de orações poderosas, Deus irá operar grandes coisas na sua vida nos próximos dias. Não porque sua oração mudou, querido, mas porque tem algo dentro do seu coração que libera o manifestar do poder de Deus. Amém, queridos? Você recebe isso em nome de Jesus. Orações poderosas para a manifestação do poder de Deus. Eu creio nisso. Deus abençoe vocês, podem se assentar.